Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 7. Subconsciente, tendência voltada para a vida. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usamos esse poder maravilhoso, condenamos-nos a viver dentro de limites muito estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. O subconsciente é o construtor de nosso corpo. Ele dirige todas as funções vitais. Trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. Faz tudo o que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato com a vida infinita e a sabedoria sem limites, seus impulsos e ideias orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas, porque elas não nascem na mente consciente, mas no subconsciente. O subconsciente fala-nos em intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideias. Está sempre nos dizendo para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos e escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida de outrem, provém das profundidades do subconsciente. Em 18 de abril de 1906, por exemplo, inválidos e aleijados recolhidos ao leito durante longo tempo, levantaram-se e praticaram prodígios de bravura e resistência. Neles aflorou o desejo intenso de que qualquer que fosse o perigo, salvar outras vidas. E o subconsciente respondeu-lhes, dando-lhes as forças de que necessitavam. Estão entendendo, né? Estão falando de aleijado, deficiente. Mas como eles colocaram na cabeça, de forma consciente, salvar outras vidas, então o subconsciente deu o suporte que eles precisavam, fazendo com que eles conseguissem fazer o que eles pensaram de forma consciente. O consciente muda o subconsciente. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores, escritores sintonizam com o subconsciente e dele recebem estímulo e inspiração. Robert Louis Stevenson, eu acho que fala assim, costumava antes de dormir encarregar o subconsciente de bolar histórias enquanto dormia, e formou o hábito de lhe pedir que concebesse uma boa história, vendável quando caía o saldo de sua conta corrente. Segundo Stevenson, a inteligência da mente mais profunda lhe dava a história, episódio por episódio, como se fosse uma novela. Esse fato demonstra que a mente subconsciente pode, por nosso intermédio, falar em termos nobres e sábios, sobre os quais a mente consciente nada sabe. Em muitas ocasiões, Mark Twain confessou que jamais trabalhou na vida. Todo o seu humor e as histórias notáveis foram resultados de sua capacidade de obter acesso ao tesouro inesgotável do subconsciente. Ou seja, essa galerinha aqui é a galera que aprendeu a receber os famosos downloads do universo. Insights, inspirações, intuições. Esse assunto aqui, ele é um assunto que, como eu já falei em alguns outros vídeos, muitos nomes diferentes para as mesmas coisas. Então, assim, intuição, insight. Quando você tem um insight, né? Ah, eu tive um insight. É um download, é uma informação, uma ideia. Ou seja, eles canalizaram ali aquela ideia, vindo direto da onde? Da fonte. A fonte aqui no livro diz é o que? O subconsciente. E, na verdade, o que é a fonte? O que é a fonte inesgotável? Deus, né, minha gente? O Criador, o todo, o tudo. Nomes diferentes para consciências diferentes, né, que estão em estado diferente de consciência. Nomes diferentes, mas que significam a mesma coisa. Mas que cada um vai entender de acordo com o nível de consciência. Então vai ter gente que se ouvir, né, se for ler o livro e disser assim, que ele recebia todo o trabalho, ele não tinha trabalho nenhum, porque ele recebia todos os textos, tudo, do Criador. Vai ter gente que vai entender que o Criador é Deus. Mas se disser que ele recebia todas essas informações da luz do universo, já tem gente que só ouvir a palavra universo se retrai porque não gosta. Né? Eu já fui para um curso de uma pessoa que ele dizia assim, ó,
Se a pessoa falar em universo, ele fazia debochando, sabe? Se a pessoa falar em universo, em lei da atração, ele falava desconsiderando. Se a pessoa falou em universo, em lei da atração, ele não dava credibilidade para aquela pessoa. Só que ele dava o curso inteiro falando as mesmas coisas, com outro nome. Ele pregava o tempo inteiro a lei da atração, mas com outro nome. Então ele falava o tempo inteiro no universo, no todo, no criador, mas com outro nome. Então, assim, são o mesmo nome. São o mesmo nome, não, são nomes diferentes para a mesma coisa. Então, quando você tem acesso a essa fonte inesgotável, não vai faltar ideias, não vai faltar direcionamento para as coisas que você tem que fazer. E é bem importante falar, né, que quando você está na direção certa, aquilo não dá trabalho, não é cansativo. Porque eu sei. Eu sei que a maioria das pessoas cresceram ouvindo o mesmo que eu ouvi, né? Que tem que batalhar muito, que tem que dar muito duro, que tem que dar o sangue, que tem que dormir pouco, que tem que acordar cedo, que tem que, enfim, que tem que se esforçar. Então, quase todos têm ou tiveram, né, a crença do esforço. E, na verdade, o esforço, ele demonstra que você não está, assim, na direção correta. Porque quando você está fazendo algo que foi direcionado a você, que é o seu propósito, e estiver fazendo da maneira certa, de acordo, flui, não tem esforço. Quando tem dificuldade, é como se fosse um termômetro. Opa, não é por aí, é para o outro lado. Aí flui de novo, vai fluindo, vai fluindo. Vixe, um problema aqui, não sei o quê. Opa, é porque você tinha que frear, não estava na hora de ir ainda. É para cá agora, ou está na hora de parar um pouco. Descansa um pouquinho. Então, assim, a gente tem que aprender a compreender os sinais do universo. Porque a gente tem todos esses sinais. Mas como a gente foi doutrinado desde o nascimento, né? Então a gente tem muita crença, né, gente? Muita crença. Olha só a crença que diz assim, né? Tá difícil, mas continua. Não desiste. Você tem que persistir. E eu dizia assim, né? Porque eu não persisto muito nas coisas. Mas eu sempre tive essa inclinação a não persistir. E aí, para muitos, eu desisto fácil, né? Ai, porque não tem força suficiente, já vai desistir. Porque não persiste, né? E eu dizia assim, existe uma diferença. Eu não tinha esse conhecimento aqui não, viu? Mas eu dizia, existe uma diferença entre insistir e persistir. Nesse caso aqui, não é persistência, é insistência. E insistência no que está errado não vai dar em nada. Só vou estar perdendo tempo. Mas como saber se lá atrás, quando eu desisti de várias coisas, porque para mim era insistência, se eu estava certo ou errada, se eu era para ter continuado persistindo? Como saber se eu estava certa ou não? Se eu estivesse errada quando eu desisti, hoje a minha vida não estava fluindo. Porque a vida ela tem maneiras de levar você a fazer o que você tem que fazer. Quando você não está no seu caminho, aparecem as dificuldades. Certo? Então, se o meu caminho, eu vou dizer assim, por exemplo, eu fui cabeleireira muitos anos, né? 14 anos. E desisti. Se eu tivesse, ao invés de desistir, e não era para não ter desistido, porque aquele era o meu caminho. Porque sim, tem gente que veio para cá para ser médico, tem gente que veio para cá para ser cabeleireiro, tem gente que veio para cá para tudo, né? Mas se aquele fosse o meu caminho, a vida já teria me obrigado a voltar. Como a vida me obrigaria a voltar a ser cabeleireira? Dificuldades. Porque cabeleireiro, por exemplo, é uma profissão, né? Um dom. Então, quem aprendeu a cortar um cabelo é igual a andar de bicicleta. Se a pessoa me dá a tesoura, eu corto. Se a pessoa pegar ali o produto, eu faço um alisamento. É um dom. É um dom que você tem. Então, se a vida tem me obrigado, eu tinha voltado. Porque em algum determinado momento, após eu ter deixado, pouquinho tempo depois, a vida me obrigou. E eu voltei. Por precisão financeira, eu voltei mesmo não querendo mais. Mas depois disso, quando eu decretei que não queria mais, que aquele não era o meu objetivo pronto, e digamos que eu tinha encerrado mesmo, né? Eu tinha botado, como é que eu posso dizer, eu tinha enterrado de vez. Tá ali a prancha, a escova, tá ali material para me fazer em mim, mas os outros não. Ou seja, não houve, a vida não me obrigou a voltar. Então, eu identifico que aquele dali não é o meu propósito.
Pelo menos não agora. Mas naquela época foi. Naquela época foi o que eu precisava para alcançar as coisas que eu alcancei, os conhecimentos que eu alcancei, sim, porque na profissão de cabeleireira isso me permitia o quê? Fazer o meu tempo. Eu não trabalhava para ninguém, eu trabalhava para mim. Então eu sempre estava lá com as minhas leituras em dias. Quando eu não estava atendendo ninguém, eu estava lendo, eu estava estudando. E se eu fosse CLT? E se eu trabalhasse para alguém? Tinha esse tempo? Não tinha. Então, assim, todo o tempo que eu fui ali, cabeleireira, dona de salão, teve propósito. Teve um propósito porque foi um tempo ao qual eu pude estudar sempre que possível. Foi um tempo porque eu podia, de certa forma, escolher meus horários, apesar de que eu me cobrava muito. E por isso eu não tinha liberdade. Eu acho que eu trabalhava mais do que uma pessoa CLT, porque eu trabalhava de mim, né? Ah, é porque eu era empreendedora e eu trabalhava menos. Não. A diferença é que eu trabalhava para mim. Então eu ganhava bem. Porém, eu trabalhava mais do que uma pessoa que trabalha para os outros. Eu trabalhava de segunda a segunda até de noite, de 7 horas da manhã até a hora que tinha cliente. Então, assim, mas era necessário que eu tivesse aquele período trabalhando com aquilo. Mas, assim, eu tive diversas outras coisas que eu tentei fazer, não, que eu fiz, né? Eu vendi roupa, eu vendi sorvete, eu vendi coxinha. Eu tenho uma história bem, assim, bem comprida. Ai, meu Deus, de churrascaria, feliz, feliz, não fiz todo mundo. Mas, assim, quando eu parava, opa, tá tendo muita dificuldade aqui. Porque talvez esse não seja o meu caminho. Uma vez, um dia eu vou contar a minha história todinha, assim, é, essas coisas aí que eu tentei, não, que eu fiz, e o como eu fui deixando cada uma, mas eu vou falar só do cabeleireiro, né, da profissão de cabeleireiro. Meu salão era bom, bonito, produto muito bons. E eu trabalhava muito bem, e a pessoa que trabalhava comigo no final, que já só era só uma, ela trabalhava muito bem também. Ainda trabalha, ela ainda é cabeleireiro. E um dia, foi assim, o salão funcionava super bem, super bem. E ele de repente começou a arruinar, começou a ficar ruim. Aí nisso, surgiu a vontade de fazer faculdade, e antes eu não tinha. Tinha abandonado, né? Não tinha abandonado assim, a vontade já era cabeleireira, tava bom. Como a dificuldade apareceu, isso me deu vontade de fazer a faculdade. E aí eu comecei a fazer a faculdade, mesmo trabalhando no salão. Então, a dificuldade foi cada vez mais aumentando. Isso me fez pensar em trabalhar para os outros, em botar currículo, né? Dar meu currículo para alguma pessoa levar para a empresa. Só, olha só, como o universo tem forma de te mostrar que tu não está indo no caminho certo. Na minha visão, algo estava me dizendo que o salão não era mais para mim. Que ele foi bom, foi importante, mas que tinha chegado ao fim. Por quê? Porque eu tinha uma clientela que sumiu, eu tinha um movimento que sumiu, e de repente eu estava com o salão completamente parado, por mais de ano. Muito parado, um movimento muito ruim. E não justificava, porque o preço era bom, o trabalho era bom, a localização era boa, tudo era bom. Então, para mim, a vida estava me dizendo, Natália, você tem que fazer outra coisa. E eu falava para a pessoa que trabalhava comigo, olha, a gente trabalha muito bem, a gente usa os melhores produtos, a gente tem um preço bom. Eu acho que a vida quer dizer alguma coisa pra gente. E talvez seja porque isso aqui não é mais pra gente. Ou pelo menos pra mim não é mais. Então eu agora tô caindo nessa faculdade e eu vou arrumar um emprego, vou fechar. Foi assim que eu falei pra ela. Aí a vida me surpreendeu de que forma? Fiquei grávida. Quando eu pensei em trabalhar pela primeira vez de carteira assinada, CLT, fiquei grávida. Não cai. Nem uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Então, quando eu fiquei grávida, eu não fiquei achando que eu tinha que continuar no salão. Eu fiquei tentando entender o que a vida queria me mostrar. Porque se eu estava fazendo uma faculdade com o pensamento de trabalhar numa empresa e desistir de ser empreendedora, como é que agora que eu tinha entregado meu currículo para as pessoas, eu tinha ficado grávida? Tinha um propósito, né? O propósito era que eu cheguei assim, né, na época, que não era meu, que eu não trabalhava ninguém não, como é que eu ia trabalhar com os outros grávidos? E depois que nascesse, como é que eu ia trabalhar? Porque eu já tinha um filho, sei as dificuldades que eu tinha enfrentado relacionadas à rede de apoio, então ali eu entendi que não era. Não era para mim ter, não era para mim trabalhar para empresa nenhuma. E aí foram surgindo outras coisas no caminho. Mais pra frente eu contei, ah, tá muito bom.